Olá pessoal, eu sou o Lucas Paz, sou apresentador do programa O Jogo, do podcast O Jogo, né? E hoje eu tenho uma convidada mega especial, uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar, professora de educação física já há vários anos, atleta de jiu-jitsu, uma mega experiência na área. Então queria que você falasse um pouquinho sobre você. Primeira pessoa, já fiquei, meu Deus, porque logo eu, cara, sem habilidade nenhuma pra essas coisas, essa simpatia toda, já sabe. Vai começar, né, perguntando pra você já de cara, por que a educação física? Desde muito cedo, comecei a nadar com 6 anos, fiquei nadando aí até meus 16, 17 anos, nadei pelo Flamengo, então tive uma vida extensa aí dentro do esporte na natação. E aí surfava, criança, nadava, ficava ali, fazia ginástica olímpica, ainda passei por alguns esportes, mas virei atleta mesmo de natação. E aí conforme foi 17, 18 anos, já não tava mais ali querendo tanto, parei de nadar e aí comecei a fazer faculdade de enfermagem. E aí fiz enfermagem, depois eu me mudei pro Rio, fiz enfermagem de Volta Redonda e voltei pra cá pro Rio. E aí foi quando eu vi que eu queria cuidar das pessoas de uma outra forma, né? Porque até então, na minha cabeça, educação física jamais ia me dar dinheiro. Sim. Então eu fui fazer enfermagem e já depois, 4 anos já ali, eu falei, cara, sério, aí como já tava treinando jiu-jitsu, eu falei, cara, não, acho que agora é hora de eu mudar, vou ter que fazer educação física. Eu sou como é muito nova, né? Eu tava com 22 anos ainda, então fazer uma faculdade ali com os 22 de novo, tava tudo bem. Sim. E aí comecei tudo de novo, e aí eu fui começar a dar aula de natação para criança, porque daí eu tinha que largar a enfermagem, deixar de trabalhar com enfermagem, deixar de trabalhar com qualquer outra coisa e focar no que eu ia fazer para pagar a faculdade de educação física. E aí na época, a gente tinha uma licença para trabalhar com natação, e aí eu fui trabalhar na Aquafitness e fazia educação física e treinava jiu-jitsu. E assim eu fui durante anos até me formar em educação física. Logo em seguida já parei de trabalhar com a natação e fui trabalhar com preparação física de atleta de MMA. E aí fui trabalhar na CDPD com Orlando. Fiquei trabalhando com ele um grande tempo, né? Bacana. Aprendi muita coisa. Foi um cara que me ensinou muito. Aprendi muito ali dentro Foi uma primeira experiência bem Foi. agregadora pra você, né? Eu acho que foi a melhor experiência, na verdade. Assim. Muito bacana isso. Ele foi a minha faculdade, de verdade. Porque Caramba. na época ele estava fazendo pós-doutorado em Portugal e aí ele acabava fazendo eu ler, 5, 6 artigos e entregar o resumo para ele, porque na verdade eu acho que era ele que tinha que entregar o resumo. E aí eu acabei, cara, aprendendo muito. Ele é um cara mega inteligente, é um cara que somou muito na minha experiência, assim, como outros profissionais também, Dragos, Dudu, foi onde eu fiz a formação de LPO. Sim. Então, veio a minha base, veio muito forte, graças a Deus, assim, com pessoas muito inteligentes, sabe? Tenho essa sorte, assim, de ter trabalhado com boas pessoas, sabe? A questão do jiu-jitsu, né? Como é que foi essa... Eu vou levar o jiu-jitsu a sério, eu vou buscar, né, chegar à faixa preta, eu vou buscar os meus objetivos dentro do jiu-jitsu. Como é que você... Em que momento você entendeu que o jiu-jitsu faria realmente parte da sua vida e levaria você a outros lugares, assim, a níveis acima, através do jiu-jitsu, né? Eu lembro de faixa branca falar pro meu professor assim, eu quero ser profissional. Ele olhar pra mim e falar, filha, você não sabe nem o que você tá falando. Eu lembro disso, sabe? Muito bom, eu muito lembro, bom, muito bom. Sim, eu sou emocionada, né? Tudo que eu faço, eu quero fazer... eu me jogo. Então, Sim. Quando eu parei de nadar, eu falei, eu nunca mais vou competir. Eu lembro de eu falando isso, assim, eu tinha essa frase de, eu nunca mais vou competir. Comecei a treinar jiu-jitsu, passou 3 meses, eu sabia fazer uma posição, eu fui competir. Eu só sabia fazer uma posição, não sabia fazer... Qual era a posição? Eu puxava pra guarda e dava um estrangulamento assim, cruzado. Era o beabá do Gracie que funcionava, Muito entendeu? bom. E era isso, na minha época podia puxar pra guarda fechada. Sim. Faixa branca podia pular na guarda fechada. O que aconteceu? Primeira luta, pulei na guarda da menina, estrangulamento assim cruzado, funcionou. Sim. Na segunda luta era uma menina mais esperta, mais arisca, mas ela né? parecia, eu acho que eu fiquei com tanto medo dela, tanto medo dela, que eu saí correndo e pulei na guarda dela, mas eu acho que pulei errado. Machuquei a menina. Não tem como dar certo. Coitada, não tem como dar certo, faixa branca, pular na guarda. Machuquei o joelho da menina, acabou, pronto, fui pra final. Já cheguei na final, aí perdi na final, a menina era óbvio mais esperta, 3 meses de jiu-jitsu, óbvio que aquela guarda não funcionou mais. Terceira luta, adrenalina, já tinha acabado pegado, a gente tinha pegado, não tinha perto. Já não tinha mais nada, só a vontade de vencer mesmo, um sonho só tava ali. Sim.
Caraca, um calor danado, Jacarepaguá. Mas aí foi isso, segundo lugar no meu primeiro campeonato. E aí, assim foi, eu já comecei a competir, e aí foi indo. Eu sempre gostei muito de treinar, né? Sempre fui muito disciplinada, assim, com as minhas coisas. Sempre fui muito... Época que eu treinava, então, assim, mais alto rendimento ali, que foi... Já no meio da Azul, eu considero que... Porque, assim, a gente pode considerar uma pessoa atleta de alto rendimento a partir do 3º ano dela treinando aquela modalidade. Sim. Antes disso, ela é só amador. Então, pode desconsiderar qualquer coisa, assim, vamos dizer assim. Então, você só começa a pensar que você é atleta a partir de 3 anos que você faz aquela modalidade. Então, assim, ali, lá pro comecinho da minha Azul, eu já considero que eu já estava indo ali para aquele caminho. Na Roxa, eu já sabia muito o que eu queria. Sim. Então, na Roxa, eu já estava... Na Azul, eu já disputava europeu, já tinha conseguido pódio. Na Azul, pódio. você já tinha uma ideia de que aquilo ali seria realmente levado a sério? Você já estava buscando que aquilo ali fosse algo cada vez mais presente na sua vida a ponto de viver disso? Já, mas eu não necessariamente eu pensava que eu ia sobreviver sendo atleta. Eu acho que eu, desde sempre, por eu ter começado um pouco mais tarde, eu tinha um entendimento que, assim, a fase adulta, ela dura uma fase. Ela chega no final e você não vai aguentar, até pelas cobranças da vida adulta. Sim, claro. Sabe? Você quer ter casa, você quer ter carro, você quer ter família, você quer ter outras coisas. Você não quer ser só atleta, ser aquela pessoa que é 100% egoísta, não pode pensar em data de nada, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Dia Santo, não come nada, não bebe nada, não vai pra lugar nenhum, se isola do mundo, só isso. E aí você começa a querer pensar em outras coisas. Então eu tinha aquilo na minha cabeça, falei, cara, até os 28 eu vou aguentar, vou segurar ali, vou me abdicar de tudo pra tentar ser o melhor. Mas veio pandemia, perdi patrocínio, um monte de coisa aconteceu, né? E acabei me mudando. Facilitou a sua vida de alguma forma dentro do mundo da luta? Eu acho que me facilitou o entendimento dos atletas em relação a mim, assim, a mim, o jeito que eu vou lidar com eles, numa tirada de peso. Sim. Sabe, num camp mais forte, eu sei o que ele passa, sabe, eu sei o que é perder peso, e é muito diferente de, não é que assim, o treinador tem que ser campeão mundial para ser um bom treinador, isso tá fora de questão, mas o cara que vivencia isso é diferente, o cara que passa por isso é muito diferente de falar assim, eu sei o que você tá sofrendo, cara, vai passar. Esquece, mais um pouquinho. Até o peso, o time que você tem de cobrar a pessoa. Você sabe que ela tá muito sem paciência. Você sabe que ela tá muito ali, cara, no limite da dor dela, sabe? Então, você tem um pouco mais de tato. Sim. Eu acho que ajuda nisso. Tem que tentar. É igual jiu-jitsu, eu sempre falo isso, assim. Cara, como que você vai chegar na faixa preta sem nunca ter competido? Não precisa competir, precisa sentir. Sim. Sabe por quê? No dia do campeonato, você vai lutar com alguém do seu peso. Você vai lutar com alguém da sua faixa etária. Você vai lutar com alguém da mesma faixa que a sua. Você precisa tentar ver se aquilo vai funcionar. Sim. Você precisa testar para ver como é que você vai reagir ao medo, sabe? Como é que você vai lidar com o seu medo? Eu sempre costumo dizer isso, assim, eu gosto de lidar com medo, eu gosto de sentir medo. Por quê? Não sei, eu gosto. É o que me faz ir pra frente, assim. E quando você não sente medo? Eu dou um jeito de sentir medo. Quando tá muito confortável, alguma coisa pra me apegar e sentir esse medo pra fazer o negócio funcionar. Eu vou inventar alguma coisa. Sim. Sabe? Eu vou me arriscar em alguma outra coisa. Sim. Eu vou, sei lá, eu vou criar alguma coisa. Nem que seja assim, tá tudo certo aqui. Então eu vou abrir uma outra aula. Tá tudo certo aqui. Não, então eu vou fazer um outro esporte. Sim. Tá tudo certo aqui. Tá tudo muito pleno. Então eu vou voltar a competir. Então, assim, eu preciso me motivar. Eu preciso, tipo, manter o meu trem andando. A vida precisa fazer sentido. Pra mim, o sentido é muito isso, assim, de testar, conseguir me desafiar, ter metas pra bater. A partir do momento que eu não tenho meta, eu me perco muito. Eu falo, qual é o meu propósito? O que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo pra quê? Tô indo trabalhar pra quê? Só pra ensinar jiu-jitsu a troco de quê, sabe? Sim. Tem que ter. E eu tive essa transição de deixar de ser atleta, assumir mais a responsabilidade de tipo, caraca, eu ensino várias crianças, eu tenho a responsabilidade de fazer elas gostarem do esporte, sabe? Sim. Tipo assim,
se elas não gostarem, elas podem nunca mais voltar e a culpa vai ser minha ainda, que traumatizei a criança, sabe? Então, começou a deixar de ser só pra mim e passou a ser um pouco mais para os outros, e isso gera medo, porque gera medo todos os dias. Sim. Você tem medo das crianças machucarem, você tem medo das crianças chorarem, você tem medo das crianças não quererem voltar. Claro. Você sente isso, assim, dos pais não gostarem, você tá sendo julgado o tempo todo. Então, é um desafio, sabe? É um desafio que você, óbvio, já controla, mas assim, todo mundo que eu vejo de amigo meu começando a dar aula, de jiu-jitsu principalmente, sempre falo isso, cara, vai ter que tentar, você vai errar, não vai ser todo dia que você vai acertar, sabe? Não vai acertar todo dia, mas você vai tentar errar o menos possível, entendeu? E vai ter dia que você não vai errar, vai ter dia que você já não vai mais sentir aquela agonia, aquele medo, aquele, meu Deus do céu, o que eu vou passar hoje, o que eu vou fazer hoje, quem que vai olhar, sabe? Então você começa a ir lidando bem com isso, e isso vem muito da competição também, você vai aprendendo a lidar com o seu medo, e a partir do momento que você lida com isso, no momento de pressão, você lida com isso em qualquer outra circunstância que você tenha, que seja, tipo, quebrar um carro no meio de uma rua, vazia, sem ninguém, e aí, o que eu vou fazer? Vou desesperar? Vou chorar? Vai adiantar? Não vai, sabe? Eu vou procurar outro caminho. Sim. E é mais ou menos isso. Essa questão do erro você abordou e pareceu que você lida muito bem com isso, né? A questão do erro de eu errei, mas eu vou consertar ou eu vou fazer melhor, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acredito que seja importante até para encorajar tanto não só as mulheres, né, que estão migrando para o esporte, até para o jiu-jitsu mesmo, mas de forma geral, até para os profissionais também que estão buscando espaço e tem esse medo de lidar com o erro, né? Por exemplo, para mim o erro não é um problema. Eu gosto de saber que ele pode acontecer porque eu sei que eu posso fazer melhor. Aquilo ali vai funcionar de alguma forma. Eu vou fazer funcionar, independente do que aconteça. Eu vou dar um jeito. Então eu gostaria que você falasse sobre isso. E a Cacau com relação aos erros. Os que aconteceram principalmente. Eu odeio errar, né? Sou mega perfeccionista. Bom, são os dois. Acho que é por isso que a gente sempre se deu bem trabalhando. Sou mega perfeccionista, então assim, eu odeio errar, eu sofro. Sim. Se eu errar. Eu me cobro muito, então assim, eu sempre faço tudo para não errar. O que é, tipo, fazer tudo para não errar? Dentro de um trabalho que você faz tudo para não errar. É chegar sempre antes, eu vou chegar antes, eu vou ver se está tudo controlado. E é muito difícil sair do meu controle, assim, muito difícil. Uma aula, por exemplo. Cara, eu vou dar um jeito de contornar, por mais que eu esteja errada ali, eu vou dar um jeito de ser o mais sutil possível e eu contornar a situação e ninguém vai saber, ninguém vai ver, porque eu não vou deixar transparecer que eu errei. Sim. Sabe? Então, assim, eu vou tentar sempre contornar. Sofro muito, mas eu também não tenho problema em admitir que eu errei. Assim, eu erro, eu falo, cara, galera, errei. Foi mal, não vou errar de novo, vou sofrer, vou trazer aquilo pra mim, vou pensar, reformular o que eu fiz, o que me levou a isso, sabe? Sim. E não fazer de novo. Sim, muito difícil errar duas vezes a mesma coisa. Bacana. Até onde é possível você atingir uma performance, vamos dizer assim, considerável, né? Não sei se considerável é a palavra mais adequada, mas uma boa performance sem você prejudicar a sua saúde. Alta performance, ser atleta nunca vai ser saudável, né? Você leva seu corpo ao extremo o tempo inteiro. A gente que luta, então, tem que bater peso, tem todo esse processo de pesagem, que é muito desgastante, MMA, outras modalidades também que necessita dessa perca de peso, e ao mesmo tempo você tá ali, caindo na porrada com os outros e perdendo peso. Sabe? Nem todo mundo tem o seu peso. Você tá perdendo peso, mas o outro tem 70 quilos. Eu tenho 53. Entendeu? Então, assim, sempre vai ser o extremo, né? Então, não tem como você ser atleta e ser 100% saudável. Não vai dar. Você vai estar lesionando microlesões uma em cima da outra. Né? Não tem jeito. Óbvio que é ali. O descanso é essencial. Não tem como não ter descanso. Precisa ter descanso. Precisa ser bem orientado. Saber que momento... E sentir o seu corpo também. Porque às vezes não é o seu dia de descanso, mas você... Cara, vai ter que descansar. Eu aprendi isso. Vou ter que tirar o pé aqui para eu poder caminhar de uma forma melhor. Demorei muito tempo para entender isso. Sim. Mas hoje, você consegue ter uma boa performance e não ser um atleta de ponta.
você consegue. Você consegue performar bem dentro do seu limite. Qual é a sua meta? Sabe? É chegar no X? Então você consegue, sabe? Você quer ser campeão brasileiro, campeão mundial? Aí é outra história. Sim. Mas você quer se sentir bem, performar bem, depende do que você quer. O que você põe pra você? Performar bem é acabar o ódio do seu dia no menor tempo possível? Isso já é sua meta, sabe? Não importa qual seja a sua, por menor que seja a sua. Quando eu voltei a surfar, eu falava, cara, eu preciso voltar a pegar 3 ondas. Eu preciso entrar e pegar 3 ondas. Na primeira vez eu peguei 3, na segunda 3, 4. E assim vai. E aí as metas, elas vão subindo. Não necessariamente você precisa ter só metas em relação a campeonatos, né? Sim. Você pode ter metas pequenas para você se motivar. Falando sobre a alimentação indispensável para quem quer performar bem, né? A alimentação é sempre, eu sinto muito, né, assim, por meu peso ser muito baixo, e ser muito leve, ter muitas lesões, a gente vê o quanto a gente sente, por exemplo, doce. Cara, comer doce, você já começa. Todas as suas articulações já começam a inflamar. Não tem jeito. Acabou o campeonato. Você já vai sair dolorido. Aí vai comer batata frita, pão. O que tu vai comer? Tu tá sem comer, tu vai comer tudo. Cara, no dia seguinte, você tá cheio de dor. E aí você sente, você fala, caraca, como é que pode ser tão rápido? Assim, tipo, demoro 3 semanas pra chegar assim clean, pra ficar limpa, pra não sentir mais nada, pra bater o peso, pra tá performando bem, porque faz total diferença a alimentação. Não tem como. Não tem como. Alimentação e sono são 2 coisas assim que são primordiais. Não adianta eu estar treinando bem e tá enchendo meu corpo de açúcar. Quantas vezes eu mesmo já não fiz isso? Quantas? Pô, baixa temporada, você tá treinando bem, tá podendo ficar mais pesada, pô, aquela... Chega à noite, você não vai deixar de comer açúcar. Mas eu já sei que as minhas lesões vão começar a aparecer. Sim. Aí é responsabilidade total minha. Mas eu já sei que eu seguro, eu vou parar de sentir dor. Vai segurar, vai ter lesão que já vai parar de doer, já vai ter articulação, né? Essas hipocondilitezinhas já vão parar de doer, que são, pô, lesões que a gente fica tendo sem parar, não tem como. Sim. Mas faz muita diferença. A questão da meta, que você vem falando muito sobre ter metas. Tudo é sobre metas. Para funcionar, tem que ter uma meta. Por que eu tô te falando isso? Eu, no caso, sou uma pessoa que eu preciso de uma meta. Eu preciso de, tipo assim, por que eu tô fazendo isso aqui? Tem que ter uma explicação. O que vai tá me fazendo querer isso aqui? Cara, porque senão eu perco o foco. Se eu ficar muito... Se eu não tiver, por exemplo, pequenas metas, assim... O que eu vou fazer essa semana? O que eu quero concluir essa semana, sabe? Tipo assim, a gente tem vários problemas, a gente não resolve nenhum, né? Ficar procrastinando tudo. Sim. Então, se eu boto na minha cabeça que cada semana eu preciso concluir um problema do que eu tenho... E eu digo até por isso mesmo, porque, como você falou, pequenas coisas que fazem você chegar a grandes coisas. Eu sou muito acelerada. E se deixar, eu vou passar o dia inteiro na rua fazendo 300 mil coisas e não vou fazer o que eu tenho que fazer. Se eu não tiver metas pra bater. Se eu não tiver tem que resolver, vamos supor, sei lá, uma coisa de casa, sabe? Arrumar uma janela, que seja. Não, essa semana eu vou pegar esse problema da janela e vou arrumar. Então, cada semana, se você conseguir botando pequenas metas... Não, essa semana eu vou voltar a treinar braço. Entendeu? Essa semana eu vou focar. E aí você vai conseguindo e cumprindo coisas que às vezes você tá procrastinando há mó tempão. E eu me vejo em fases assim, de às vezes tá fazendo muitas coisas e não resolvendo nada. Mas por quê? Porque eu deixei as minhas metas de lado. Sim. Eu gosto de ter essa sensação de concluir as coisas, sabe? Isso influencia dentro do seu treino? Você performa bem após concluir metas. Sim. Isso influencia total dentro do que você faz no seu treino, no caso, na parte da luta, né? As minhas metas de treino hoje, assim... Não hoje, que eu tô treinando muito pouco, né? Tipo, tô muito mais dando aula do que treinando, mas se Deus quiser, senão vai mudar. Terá uma meta pra isso. Eu, inclusive, estou trabalhando nessa meta, pra voltar a isso, mas, assim, com outra pressão, muito mais pelos meus alunos, sabe? De tipo assim, poxa, as minhas crianças nunca me viram competindo,
sabe? Elas nunca... E eu acho isso legal, isso importante, sabe? Não só pela medalha, mas por fazer sentido, sabe? Por se tornar referência de alguma coisa. A partir do momento que você dar aula pra criança, cara, elas não sabem quem você é, elas já te idolatram. Sim. Sabe? Só pela sua existência ali, ela já te idolatra. E eu acho que tem que fazer sentido, sabe? Tem que fazer sentido. O que você faz, sabe? Ser de verdade. Ser 100% ali. E as metas que eu bato, que antes eu já tava assim acho que na faixa preta eu já tinha muito isso, assim, que você já chega na faixa preta, você não tem mais professor. Seu professor é você mesmo, e eu já tava solta, já treinava muito com um, com o outro, escutava muita gente, sabe? Sou uma pessoa que eu não recebo ordem de... Não consigo absorver ordem de qualquer pessoa. Eu vou filtrar e eu sei as pessoas que me agregam realmente e quem eu escuto com respeito, carinho, mas que não vou absorver. Não vou levar em consideração. E aí, eu sempre tive isso, assim, por exemplo, de metas. Hoje eu vou passar só pro lado esquerdo. No dia seguinte, eu falar, hoje no treino, eu vou só tentar fazer Kimura. Problema, se a pessoa passar minha guarda, pegar minhas costas, hoje eu vou só fazer, passar pro lado direito. Hoje eu vou só fazer laço. Hoje eu não vou fazer minha posição mais forte, sabe? E aí você vai botando metas no seu treino para você se motivar e para você trabalhar todas as valências que você tem ali dentro. Porque senão também você fica ali. Eu sempre vou fazer a mesma coisa. É muito difícil eu me sentir no momento dentro do treino e eu não atacar minha posição forte. Todo mundo sabe que eu vou atacar minha posição forte e vai atacar. Porque é aquele reflexo que você tem, sabe? Não tem jeito. Só que se você tem outras metas diferentes dentro do seu treino, você consegue ir aprendendo. Outro dia, cara, essa semana, um aluno chegou e falou assim, faixa preta. Ele falou, caraca, Cacau, vamos voltar uma posição aqui, vi uma posição, vamos fazer. Fiz 2 vezes com ele no treino. Falei assim, vou só tentar fazer essa posição hoje. Vou fazer mais nada, vou só tentar fazer a posição hoje. Consegui fazer a posição, 2 vezes no mesmo treino. E é isso, tem que ter alguma coisa, porque senão você vai treinar só pra, não, vou finalizar todo mundo hoje. Pô, não vai chegar. Sabe? Assim, a não ser que você seja, realmente, um kamikaze. Não, e assim, é um faixa preta mais pesado, com seus alunos, depende. Qual o treino que você tem? O que você tem de disponibilidade de treino? Uma coisa é você tem um treino que só tem o seu nível, e aí eu falo, hoje eu só vou pegar. Aí você é pica mesmo. Mas, assim, você tem um treino que você tem que saber treinar com quem você vai treinar, o que você vai treinar. Sabe? A partir do momento que você treina com seus alunos, você tem que botar outras metas, você tem que saber jogar o jogo. E aí vai tirar um dia forte pra treinar com quem vai te bater realmente, entendeu? Sim. Fazer valer, mas é isso, tem que ter meta. Quando você vai competir, você traça uma meta de acordo com o perfil de uma possível adversária ou não, aquilo ali vai fluir naturalmente. Quando chegar na hora da luta, vai me surgir algo que eu vou falar, não, agora eu quero fazer isso, eu vou ficar a luta toda procurando isso aqui. Como que funciona isso dentro de uma competição? Eu acho que eu tive várias fases, assim. Eu tive fase que eu ficava muito preocupada com o que a outra ia fazer. Eu ficava no antijogo, porque já é mais ou menos o meu perfil. Já tive muito assim, sei que vai atacar pra esse lado, vou tentar fazer só pro outro. Você tem uma análise prévia do que pode acontecer? Tenho, mas assim, a chave é aberta, né? Então pode ser que você pense que vai pegar alguém que não vai pegar, e aí vai ser resolvido na hora. Então assim, você tem que fazer... Você tem que ter a ideia de quem é, mas, cara, é muito difícil. Eu vou sentir. Hoje em dia, eu sou muito mais de sentir, de tipo, cara, não é possível que vai ter alguma diversidade assim, tão diferente assim, que a gente já não conheça, sabe? Sim. Então, eu sinto muito a luta. Sinto muito a pegada. Sinto muito. Eu acho que é muito ali do momento, do feeling, da competição, sabe? Que tem. Eu acho que se eu entro muito bitolada numa posição, eu não vou bem. Eu perco a posição e falo, caraca, parece que eu esqueço todas as outras. Mas se eu deixo fluir, é meu corpo. Meu corpo faz isso há 15 anos. Sabe? Vai. Uma hora ele vai. Ele flui. Ele só precisa estar treinado. E como é que é pro atleta, né, a questão da preparação de forma inteligente para que não ocorra nenhuma lesão que tire ali o objetivo dele? Como que é isso pro atleta, né? Porque às vezes a pessoa ela vai tão ao extremo que ela se perde dentro da inteligência, né? Então, até onde ir de forma inteligente para chegar no objetivo?
Eu sempre falo isso, né? Até atleta burro, a vida dele é muito curta. Né? Se o atleta for inteligente, ele tem uma longevidade muito grande. Se ele for bem treinado, bem orientado desde da base, lá atrás, lá do comecinho, sabe? Se a criança for bem orientada de ali lá atrás, que eu tive muita sorte de ter, quando eu fui atleta de natação, eu tive uma orientação muito forte. Já de lá atrás, eu já fazia preparação física, cara. Tipo assim, 20 anos atrás. Mas, né? Vamos lá. Porque vai. Mas a gente já era muito bem orientado, sabe? A nossa equipe era muito boa. E mesmo assim eu tive muita lesão, sim, mas eu tive lesão não lesão de movimento, né? De ruptura que não foi caso de overtraining, nada desse tipo, né? Então, assim, a preparação física, ela foi feita para quê? Para você preparar o seu corpo para ele estar disposto a aguentar o seu volume de treino na sua especificidade, que é o quê? No meu caso, o jiu-jitsu. Então, eu preciso manter o meu corpo bem treinado, trabalhar minha musculatura para aguentar o que ele vai vir a suportar ali no treino. Então, total, tem que ter a preparação física. Se você, cara, que seja uma musculação, não tem como. Não tem como, ainda mais com a idade, vai vindo, vai precisando cada Desde que vez seja mais. de forma inteligente. Exatamente. Não dá vai fazer um treino forte, vai malhar no mesmo dia? Não, vai malhar no outro dia que você não vai fazer o seu treino forte, sabe? É um treino forte por dia. Não vai dar 2 treinos fortes por dia. Não vai suportar. Isso é ser inteligente? Não, isso é massacrar, entendeu? E aí, músculo cansado não aprende, sabe? Sim. Músculo cansado não reage. Não reage, precisa reagir, sabe? Então, pra reagir, ele precisa estar descansado, ele precisa tá bem nutrido. Não tem como. Então, é isso. Precisa, sim, estar com a musculatura pronta, preparada. Então, a preparação física, ela faz total diferença. E ela é muito importante até principalmente na fase de camp aí que você tá performando, né? Agora eu queria que você falasse sobre isso. A questão do básico e das coisas que são feitas atualmente. Por exemplo, não, você tem que fazer uma coisa atrelada a outra, conjugado com isso aqui. São invenções ou se realmente o básico. Deadlift, como você falou, um agachamento, uma flexão de braço, barra, que vai fazer com que o aluno fique cada vez mais saudável, ou funcional, ou mais forte, sem enrolação. Eu acho que depende muito do que a pessoa quer, né? Por exemplo, a pessoa quer estética, aí ela vai pra musculação e vai trabalhar todos os acessóriozinhos ali, porque ela quer aquele ombro perfeito, aquela bundinha empinada, ela quer detalhes que o básico dá, ele dá. Com certeza dá. Mas o polimento vai vir aonde? Vai vir de um cabo, por exemplo, de um glúteo, vai vir de outros exercícios um pouco mais específicos que trabalhem musculaturas um pouco menores, certo? Para alto rendimento. Para alto rendimento, o básico funciona. O que funciona? Agachamento, remada, supino, deadlift, toda a fase básica que a gente tem, né? Dos exercícios de puxar, empurrar. Pliometria, você não vê ninguém fazendo isso, cara. Quantas pessoas você vê de preparação física trabalhando pliometria? Você quase não vê. A galera tem medo de trabalhar com salto. Machuca, lesiona. Mas, cara, você tem que saber trabalhar, você tem que saber dosar. E são coisas que você não precisa de nada. Você precisa botar teu aluno pra saltar. Bota ele pra saltar. O nego ficava puto que a gente mandava 100 saltos. 100 joelho no peito, joelho no peito, joelho no peito, joelho no peito. Mas funcionava. Preciso ter uma cadeira extensora e vou chutar 20 vezes? Não. Não vou fazer isso. Sabe? O cara é atleta de MMA, o cara é atleta de jiu-jitsu. Ele sobe e desce do chão o tempo todo. Qual a valência física que você vai trabalhar com esse cara? Um sprawl, um joelho no peito. Um sprawl, um joelho no peito. Um agachamento, um supino empurrando. Eu vou trabalhar circuito, quanto tempo que ele tem? Então depende muito do que eu vou trabalhar com cada pessoa. De quem vai vir.
Poxa, uma pessoa que é sedentária, vai ser bom? Vai ser maravilhoso para ele trabalhar o básico. Então, assim, tirando o estético, pra mim, o básico é pra todo mundo. Tirando, né? Porque eu digo assim, é porque a gente trabalha... Eu sempre penso em outros esportes, né? Fisiculturismo, por exemplo. Cara, é outra coisa. A gente não pode nem botar isso aí que é a par da situação, sabe? É um esporte bem a par da situação que demanda muito detalhe. Muita precisão, né? Mas tirando isso... Qualquer outra pessoa não precisa ir pra musculação, não precisa estar preso dentro de uma sala de musculação, sabe? Uma barra, um kettlebell e um dumbbell resolve a sua vida. Eu não preciso de mais que isso, pra mim, pro meu corpo e pro meu treinamento. Eu não preciso. Bom, Cacau, eu queria agradecer de verdade por você ter disponibilizado um tempinho pra estar aqui agregando conhecimento, né, pra gente. Falamos sobre bastante coisa, né? Falamos sobre a Cacau profissional, a Cacau atleta, os objetivos, o básico que funciona. E o que a Cacau de hoje falaria pra Cacau de mais ou menos uns 15 anos atrás, lá quando tudo começou? Vai dar certo. Vai dar certo. Continua que vai dar certo. Eu acho que eu falaria pra eu sofrer menos no caminho, sabe? Aproveitar mais o processo e sofrer menos com os erros, sabe? Os erros, eles servem pra fazer a gente melhor também, sabe? Pra fazer a gente melhorar. Então, eu falaria pra não sofrer tanto com o processo, com os erros, e acreditar que, de uma forma ou de outra, o jiu-jitsu deu certo na minha vida, sabe? Tipo assim, me levou a todos os lugares do mundo que eu conhecia, e eu falaria, continua, que vai dar certo. Passam. Vão mudar, vão passar e vai... Tudo passa e como tudo é você falou, aprendizado. vai dar certo, né? E eu odiava essa frase, assim, tipo, quando você perder, eu odiava essa frase, cara. O importante é que você aprendeu. Caraca, com todo respeito, eu tô odiando, eu tô querendo, te xingar, você tá maluco, eu aprendi. Não faz isso pra mim, não, o ódio que eu tô aqui, você não tá aprendendo nada, sabe? Pra mim sempre foi muito difícil. Então, Cacau, mais uma vez, obrigado. Obrigado tá? você. Obrigado por você estar aqui com a gente. Fico muito feliz desse primeiro episódio ter sido com você, tá? Torço muito por você. Vai dar certo, não temos dúvidas disso. Aqui também vai dar certo. Já Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de verdade, tá? De coração. E muitíssimo obrigado. Até o próximo, O Jogo.